E hoje nós vamos falar um pouco sobre a administração da cidade de São Paulo. As leis, os projetos, os vereadores. E o nosso convidado é nada mais, nada menos que Antônio Donato. Ele é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho, não perca. A Câmara Municipal é um importante poder da política pública brasileira. Ela representa o poder legislativo de um município e o local onde os vereadores atuam em favor da população que o elegeu. São funções dos vereadores elaborar leis para a cidade, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo e sugerir ações visando melhorias para a população. Atualmente, o número de vereadores de uma Câmara Municipal é determinado através do número da população do município. Está estabelecido, de acordo com uma emenda constitucional de 2009, que o número mínimo de vereadores é 9, para municípios com até 15 mil habitantes, e o número máximo é de 55, para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. O período que um vereador trabalha na Câmara Municipal de sua cidade é de 4 anos. Cabe ao vereador fiscalizar os atos do Executivo, votar em projetos próprios da Câmara Municipal ou de autoria do Executivo, além de sugerir matérias de interesse público, mediante indicações, projetos e moções. Os parlamentares também podem apresentar requerimentos aos mais diversos órgãos, solicitando informações que os auxiliem no trabalho de fiscalização. Antônio Donato Madorno nasceu em São Paulo e é administrador de empresas. Elegeu-se vereador na capital paulista pela primeira vez em 2004 pelo PT e está no seu 3º mandato. Na gestão de Marta Suplicy, frente à Prefeitura paulistana, atuou inicialmente na Secretaria dos Transportes e, em seguida, como assessor especial do gabinete da prefeita. Foi secretário das subprefeituras no ano de criação daquela pasta, ou seja, em 2003. Já em 2009, foi eleito presidente do Diretório Municipal do PT. No cargo, coordenou em 2012 a campanha que elegeu o prefeito Fernando Haddad. Foi secretário do governo municipal na administração Haddad e, em 2014, Antônio Donato foi eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora temos novidade. Como você está vendo na tela, você pode acessar o nosso site, o nosso Facebook e você vai encontrar a relação de convidados do mês. Então, se você quiser encaminhar alguma pergunta para algum convidado que vai participar do nosso programa, você pode encaminhar através do WhatsApp, e-mail, como você preferir. O programa é feito sempre pensando em você. E eu queria, antes de apresentar o nosso convidado dessa noite, mandar um abraço, um beijo no coração da pastora Raquel, do programa Gerando Salvação, que é exibido aos sábados e domingos, às 18 horas, às 6 da tarde. Um beijo no coração da pastora e toda a equipe. E também lembrar você, programa Verta o Bálsamo, sábado às 9 da manhã, a apresentação da Priscila. Um beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós recebemos com imenso prazer aqui no nosso estúdio o vereador Antônio Donato, do Partido dos Trabalhadores. Ele é o presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu. O senhor sabe que eu tenho uma curiosidade. Pois não. Administrar a cidade é difícil, isso daí todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Mas na posição do senhor, administrar esse interface entre a cidade, o vereador, o projeto, a votação, conciliar tudo isso numa cidade do tamanho de São Paulo, com quantos vereadores? 55. 55. Conta pra gente, como é que é isso, presidente? Olha, é uma experiência desafiante. São 55 vereadores, cada um com sua história, com seus projetos, com sua visão de mundo. E, portanto, construir consensos, aprumar rumos, é uma tarefa que exige muito diálogo, muita conversa. Eu faço com bastante prazer isso, mas é desafiante, exige muito trabalho, muita paciência e muita clareza de objetivos, né? Para onde a gente quer rumar, e a gente tem conseguido fazer isso na Câmara com o apoio de todos os colegas. O número de vereadores, o senhor falou agora 55. Existe uma corrente que fala, olha, é muita gente, pode diminuir.
teria que ser feita uma proporção melhor entre o número de habitantes, vereadores. Outros acham que não, que teria até que aumentar para poder abranger realmente toda a cidade, todos os problemas da cidade. Como está essa relação São Paulo, vereadores, população e número? Não, São Paulo, proporcionalmente, tem muito menos vereadores do que as demais cidades, até pelo tamanho, pelo gigantismo da cidade. 55 vereadores significa que cada vereador representa 200 mil, 220 mil, 240 mil pessoas, considerando que a cidade tem 12 milhões de habitantes. Para se dar um exemplo simples, o Embu das Artes, aqui ao lado, que tem 200 mil habitantes, tem 15 vereadores. Então, eles têm uma representação 15 vezes maior do que a cidade de São Paulo, porque eles têm 15 vereadores para 200 e poucos mil habitantes. Nós temos um vereador para cada 200 e poucos mil habitantes. O importante numa cidade como a nossa, eu não estou pleiteando aumentar o número de vereadores, nada disso. Eu acho que o número está equilibrado, mas nós precisamos construir outras instâncias de representação. O prefeito Haddad instituiu o Conselho Participativo, onde em cada subprefeitura se elegem representantes diretamente do povo daquela região. Então, eles são como se fossem vereadores locais em relação àquela subprefeitura. Então, eu acho que a gente capilarizar essas formas de representação é mais eficiente do que aumentar o número de vereadores. Então, eu acho que tem que se compor os vários níveis de representação para que a gente tenha uma cidade bem organizada e que os problemas possam ter canais para aparecer e para serem discutidos e resolvidos, principalmente, né? Presidente, um assunto que surgiu um tempo atrás aí, a gente tem que comentar, acho que até para esclarecer a população, porque às vezes a informação chega desencontrada. Ou chega um número, ou chega uma estatística, ou alguém fala uma parte da informação. Aqui o nosso compromisso é sempre com o telespectador. E eu acho que quando o político vem, nós recebemos aqui vereadores tanto da oposição quanto da situação, com o mesmo espaço, mas se comentou muito sobre esse aumento de verba de gabinete, aumento de cargos nos gabinetes. Eu queria, até para deixar o telespectador bem informado, hoje, quanto ganha um vereador e qual a verba de gabinete desse vereador? Muito obrigado por essa oportunidade, porque eu acho que muitas coisas que foram faladas na grande mídia não corresponderam à verdade, apareceram de maneira distorcida, por mais que nós tenhamos tentado esclarecer. Então, um vereador ganha como salário R$15 mil bruto, né? Por volta de 11.400 líquido. E ele tem um gabinete onde ele tem uma verba de gabinete para contratar a sua assessoria de R$130 mil. O que nós fizemos não foi ampliar essa verba, foi apenas flexibilizar o número de assessores. Hoje podem ser até 18, nós flexibilizamos até 30, mas com a mesma verba. Ou seja, nós temos perfis de gabinete muito diferenciados. Existem gabinetes que têm um perfil mais técnico e, portanto, precisam de um salário maior. Tem gabinetes que têm um perfil mais popular, de atendimento nos bairros, de presença maior nos bairros, e precisam de outro perfil de funcionários. Nós só fizemos o que a Assembleia Legislativa já havia feito, sem nenhuma celeuma, e não tem nenhum impacto nos custos do gabinete. Mesmo as despesas com vale alimentação e vale transporte estarão dentro desses R$130 mil. Que é uma parte que o pessoal falava isso. Não, aqui eles estão falando que é o mesmo valor, mas a partir do momento que se tem mais gente trabalhando no gabinete, vai ter um aumento de vale-refeição, de outros custos indiretos. Não, isso de fato poderia acontecer, mas nós normatizamos isso, que qualquer aumento, despesa com vale-refeição e vale-transporte tem que sair dessa verba de R$130 mil. E para completar, nós sabemos que o país vive um momento difícil que exige sacrifícios e esforços de todos, e a começar dos poderes, né, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A Câmara Municipal tem um orçamento de R$550 milhões. O ano passado ela gastou R$498 milhões. Nós colocamos como meta e já autorizamos o prefeito a
ficar com 50 milhões do orçamento da Câmara, ou seja, nós não gastaremos os 550, nós não passaremos dos 498 milhões do ano passado, mesmo com uma inflação de 9%. Então, nós renegociamos contratos, nós revimos nosso plano de obras, nós revimos nossos gastos com publicidade, nós temos feito uma gestão muito presente, muito responsável para gerar economia para os cofres públicos. E essa economia vai ser transferida para a atuação das subprefeituras. Então, os 50 milhões que nós economizamos, nós já combinamos com o prefeito, eles serão destinados às subprefeituras para atender as demandas que apareceram num projeto que depois eu posso falar um pouquinho, que é muito importante para a gente, é o Câmara no seu bairro. Inclusive, alguns vereadores já falaram um pouco sobre isso. Gostaria até que o senhor passasse também para o nosso telespectador. Então, só para a gente fechar esse primeiro ponto, não existiu aumento de despesas, ao contrário, a Câmara está economizando 50 milhões esse ano. 10% do seu orçamento. E esse dinheiro é devolvido para a Prefeitura, como eu disse, com o compromisso que ele seja redistribuído entre as subprefeituras para as demandas do Câmara no seu bairro. O que é o Câmara no seu bairro? Nós já fizemos 17 grandes audiências públicas. Todo sábado, 9h30 da manhã, numa subprefeitura, nós fazemos grandes plenárias e ouvimos a população. Quer dizer, é como se a prefeitura estivesse lá para escutar a população. A Câmara, né? A Câmara. A prefeitura tem seus canais também, mas a Câmara. Então, os vereadores vão até os bairros e tem sido muito importante a presença de vereadores. Em geral, nós temos de 15 a 20 vereadores em cada audiência dessa, que é uma coisa inédita. Em cada bairro, semana passada estivemos no Ipiranga, na outra semana em Perus e assim por diante. Já fizemos 17 audiências dessas e ouvimos as demandas da população e encaminhamos ao Executivo. É evidente que a maioria das demandas não dizem respeito diretamente à atuação da Câmara. Eventualmente tem alguma questão sobre lei de zoneamento, sobre projetos de lei que estão tramitando, mas em geral são reivindicações de serviços e obras que de responsabilidade do Executivo Municipal ou às vezes do Executivo Estadual, como segurança pública, questões da Sabesp. Mas em geral são questões da Prefeitura. Nós encaminhamos a Prefeitura, cobramos, fiscalizamos, acompanhamos, mas principalmente agora estamos também dando um aporte de recursos que seriam utilizados pela Câmara Municipal, não serão, e nós estamos destinando principalmente para aquelas pequenas intervenções nas subprefeituras, mas que podem fazer muita diferença no bairro. Uma escadaria, uma praça reurbanizada, uma quadra feita num local importante para as crianças e para a juventude, enfim, para essas intervenções que custam pouco, mas esse recurso não existia nas subprefeituras e a gente está transferindo para as subprefeituras esse recurso. E quando o político fica mais perto do povo, é lógico, o resultado é muito melhor. Qual é o anseio realmente da população nessas idas que o senhor tem acompanhado? A população de São Paulo, qual é a maior reclamação da população ou a maior vontade da população ver implementado na cidade? Muito se falou sobre parques, sobre área de lazer que não tem em São Paulo, ou sobre saúde, mas o que o senhor sentiu? Qual é o anseio da população? A cidade de São Paulo ela é muito heterogênea, então nós temos áreas mais carentes, áreas mais bem atendidas. Em geral, nas áreas mais distantes da cidade, na extrema periferia, a questão da saúde é uma questão que aparece com força, principalmente a falta de médicos, que é um desafio hoje do Brasil, né? Não é só um desafio da cidade de São Paulo. Nós temos o problema da habitação, né? No último período nós tivemos uma elevação do preço dos imóveis, por conseguinte do preço dos aluguéis, e isso tem pesado muito no bolso das famílias mais pobres. Então o clamor por habitação, por programas habitacionais é muito grande. Em regiões já mais urbanizadas, nós percebemos outro tipo de demanda. Por exemplo, em Pinheiros, a grande discussão era sobre as novas regras da lei de zoneamento. Lá não se tinha uma reivindicação de saúde ou de habitação, mas sim questões da estrutura legal da cidade.
Isso varia bastante de público para público, de bairro para bairro, mas eu diria que a saúde é a principal questão da cidade, isso as pesquisas dizem e o nosso sentimento do Câmara no seu bairro também aparece. A questão da segurança tem ganhado uma força grande. Que está mais ligado ao governo do Estado. Sim, mas é uma demanda que aparece. Aparece uma demanda também que, principalmente na periferia, aparece muito a questão dos pancadões, né? O incômodo que eles geram, essa dificuldade da população poder dormir, poder ter o seu descanso, que já é tão difícil, né? Porque é uma vida tão dura que se leva na periferia, tanto tempo no transporte, geralmente o trabalho muito longe da moradia, e a questão dos pancadões, que exige uma ação articulada do poder público em várias áreas, não só de repressão, acredito, mas principalmente de espaços de lazer para a juventude. Senhor, desculpa interromper, mas todos os vereadores que vieram aqui, tanto da oposição quanto da situação, falaram da história dos pancadões. E a gente vai tentando espremer, tirar alguma coisa, mas me parece aí que não se tem bem definido aonde seria a atuação da prefeitura, onde entraria a polícia, onde entraria o Estado. Só que a população, para o nosso telespectador que não passa por esse problema, os pancadões são a história do baile funk, algo parecido com o baile funk do Rio, outras músicas, que varam a madrugada inteira e desrespeitam a vida de quem quer dormir, de quem precisa trabalhar no dia seguinte, e parece que a prefeitura tenta agir, mas o Estado também tenta, mas no final da história não apareceu a solução ainda. Eu acho que você tocou num ponto que é não só nessa questão, mas em várias outras questões, que é a articulação do poder público. Não pode ficar num jogo de empurra, não é a polícia, não é a subprefeitura, não é o PSIL. Eu acho que esse é o esforço que nós vamos fazer, nós estamos trabalhando para montar um seminário na Câmara que articule a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Urbana Municipal, ou seja, a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria de Subprefeituras, a Secretaria de Cultura, porque o que existe hoje? Muitas vezes o pancadão se resume a um carro de som que abre o capô com um som alto e junta os jovens ali e faz a festa. Muitas vezes são estruturas maiores, às vezes até financiada pelo tráfico de drogas, então nós não temos um modelo só. O direito ao lazer da juventude, eu acho que é uma coisa que deve ser respeitada e deve ser incentivada, mas deve ter locais adequados, que não atrapalhem a tranquilidade do bairro e das pessoas que têm direito ao descanso. Por isso eu não acho que só diz respeito a uma ação de repressão, ainda que eu acho que tem que existir uma ação repressiva, mas tem que existir alternativas também. Para a gente construir isso é necessário que todos os atores envolvidos sentem numa mesa e se desprendam de qualquer veleidade ou de qualquer capricho e caminhem para a gente trabalhar uma questão que a gente percebe no Câmara, no seu bairro, vez ou outra aparece alguém com uma fala muitas vezes dramática: eu vou ter que me mudar porque eu não aguento mais, eu não consigo dormir no fim de semana. E, infelizmente está acontecendo. As pessoas... Teve um caso até de um senhor aqui que ele deixou a família lá e foi dormir no hotel, porque ele não conseguia dormir no dia seguinte, ele tinha compromissos importantes e tinha que dormir no hotel. Nós temos depoimentos no Câmara, no seu bairro, dramáticos, de pessoas que falam assim, estão na beira do estresse absoluto porque elas não conseguem dormir, ter direito ao descanso, que é um direito natural, né? Direito básico das pessoas, né? De poder dormir e se recompor para continuar tocando a vida. Plano diretor da cidade, quais as novidades, presidente? O plano diretor, nós tivemos um grande debate o ano passado e ele foi votado nos seus princípios, então o plano diretor já foi estabelecido. Nós estamos agora na fase que é o detalhamento do plano diretor, que é a discussão da lei de uso e ocupação do solo. Nós estamos com um calendário grande de audiências públicas, vamos ter audiências em todas as subprefeituras também, elas já estão acontecendo e a previsão é que no fim de outubro a gente vote em primeira votação e até o final do ano a gente vote em segunda votação, dotando a cidade de um instrumento de organização. O que a gente discute na lei de uso e ocupação do solo? Basicamente o que pode ser construído e que tipo de atividade pode ser instalada em cada quarteirão da cidade. Aqui é uma zona estritamente residencial, só pode ter casas. Aqui é uma zona que pode ter comércio de determinado tamanho
e moradia. Aqui é uma zona industrial, ou seja, definir em cada área da cidade qual a sua vocação e o que pode ser construído e de que forma e com qual tamanho, né? Então é uma lei muito importante porque ela mexe com a vida real da cidade e é importante que todos tomem conhecimento. A gente tem no nosso site da Câmara, que é o www.câmara.sp.gov.br, nós temos uma página inteira dedicada, toda uma área do site dedicada à lei de uso e ocupação do solo, com os mapas e com todos os conceitos que estão estabelecidos lá. E convidamos a população a se inteirar e participar desse processo de debate. Um outro assunto que muita gente critica, alguns apoiam, mas a maioria critica, é a ciclovia e a ciclofaixa. Os comerciantes não gostam, normalmente os motoristas também criticam, os ciclistas apoiam, alguns ciclistas que já vieram aqui também criticaram, mas São Paulo, ao nosso ver, foi feito de uma forma assim meio goela abaixo, porque acho que caberia uma discussão maior. De repente aparece uma ciclovia, uma ciclofaixa ali e a população do local, nós tivemos aqui o representante da Paulista Viva que falou a mesma coisa, nós não fomos consultados. Como aconteceu isso? Será que não deveria ter um assunto assim um pouquinho mais discutido com a população? Olha, o prefeito colocou a questão das ciclovias desde a campanha eleitoral. É evidente que uma campanha eleitoral se prende a alguns temas mais gerais e não se debate tudo, mas isso efetivamente estava no programa de governo dele. Isso não quer dizer que não devesse ter acontecido mais debate. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de expressar essa opinião. Eu acho que as ciclovias são uma realidade hoje em todas as grandes metrópoles do mundo. As cidades caminham para isso, mas a gente tem que ter um processo que a cidade também adote isso como uma vontade e não como uma imposição. Exatamente. Então, eu acho que é sempre importante ter mais diálogo. Eu acho que a Secretaria de Transportes tem uma outra forma de encarar essa questão, está perseguindo uma meta, um número, e muitas vezes não está tão permeável ao debate. Agora, é uma política importante de mobilidade, mas eu também acredito que para ela ser incorporada na vida das pessoas, era importante que as pessoas fossem chamadas a esse debate, discutissem alternativas. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas se não passasse aqui, passasse na rua do lado, poderia ter uma saída melhor. E eu acho sempre importante ouvir a população, porque é evidente que nem sempre se tem a melhor solução, mas ouvindo a população a gente erra menos. E as velocidades agora? Mudança nas marginais, em algumas vias, a Avenida Pacaembu agora também teve a velocidade reduzida. Marginais, tem trechos de marginais com 50, com 60, com 70, e alguns setores da sociedade têm reclamado bastante sobre isso. Olha, eu acho uma polêmica relativamente parecida com a das ciclovias. É uma tendência mundial baixar a velocidade nas avenidas, em função do número de mortes, que a gente tem um número alto de mortes, de acidentes no trânsito, ou de pedestres, ou de motociclistas, ou de colisão entre carros. Então, com uma velocidade menor, você vai diminuir a letalidade desses acidentes. Mas eu também acredito que caberia algum debate para que a gente tivesse a medida mais bem assimilada pela população usuária das vias da cidade. Então, acredito que é uma medida que vai no caminho correto, mas talvez devesse ter sido melhor explicada e melhor conversada com a cidade. E o IPTU, presidente, tem novidades? Como fica para o ano que vem? Não, o IPTU não vai ter alteração, né? Na verdade, a alteração que teve, que foi votada em 2013, ficou sob júdice, começou a valer a partir de 2014, foi uma alteração da planta genérica de valores, que era uma obrigação legal do prefeito fazer essa correção da planta genérica de valores. Ela tem que ser feita a cada 4 anos. Como ela foi feita em 2013, só em 2017 o próximo prefeito, que
que terá a obrigação legal de mandar uma atualização do IPTU. Então, não tem nenhuma novidade. Então, para o ano que vem, o contribuinte pode ficar tranquilo, vai ser o mesmo valor vai ser pago nesse ano. Não, corrigido acho que só a inflação, mas é sem... Não tem mudança significativa? Não, de base de cálculo não. Quando se fala de segurança pública, é lógico, é um dever do Estado, aí a Prefeitura tem uma participação muito pequena, mas se comenta muito que a iluminação pública ajuda na segurança pública. E a Prefeitura parece estar fazendo o serviço, uma substituição da iluminação da cidade por LED, mas nas áreas mais afastadas também vai ocorrer isso? Sim. Já vem ocorrendo a gente teve uma melhora muito grande nessa gestão do prefeito Haddad da iluminação pública na periferia. Sim, muitos pontos foram instalados, mas existe agora uma licitação, que é uma PPP, parceria público-privada, para que se faça toda a troca da iluminação pública de São Paulo em 5 anos por LED, que gasta menos e ilumina mais. Então, é uma licitação que está na rua, que está no processo de debate. É uma licitação muito complexa, porque envolve um valor muito alto. Por 20 anos, por volta de 7 bilhões de reais. Então, tem 7 bilhões? Porque hoje se gasta mais ou menos 320 milhões por ano com a iluminação pública, com a conta de luz e com os investimentos necessários. Quer dizer, a conta de luz da Prefeitura é de 300? Não só a conta de luz. A conta de luz está incluída, mas toda a troca de luminária que queima, manutenção. E a expansão da rede também, porque ainda tem pontos escuros na cidade, né, que não tem ainda iluminação. Geralmente vielas na periferia, escadarias numa favela, ainda não tem iluminação adequada. Em geral, as ruas já têm iluminação. Mas com a iluminação de LED, nós teremos uma iluminação muito mais efetiva. Ela tem uma luminosidade muito maior do que a iluminação de sódio ou antiga de mercúrio e com mais economia. Então, é um processo de modernização de todo o parque de iluminação pública que está em curso. A gente torce para que a licitação transcorra bem e tenha um ganhador logo e a gente possa ter, em breve, uma cidade que comece a ser modernizada no seu parque de iluminação pública. Presidente, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Queria deixar à sua disposição algo que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor. Olha, eu gostaria de convidar todos os telespectadores aqui do Ponto de Equilíbrio para que acompanhem o trabalho da Câmara e nós, como sabemos que a maioria das pessoas durante a semana não tem como ir à Câmara, nós estamos fazendo o programa Câmara no seu bairro, que todo sábado pela manhã visita uma subprefeitura. Nós já visitamos 17, mas ainda faltam 15. Então, no nosso site www.câmara.sp.gov.br está discriminada todas as audiências do Câmara no seu bairro, bem como as audiências da lei de zonamento, que é uma lei muito importante que também está num processo de debate público. Então, convido a todos a visitar o nosso site e acompanhar o trabalho da Câmara Municipal. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer receber o senhor aqui. O prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.